Vale lembrar que o sistema eleitoral da Venezuela já foi elogiado por Jimmy Carter como um dos mais sólidos do mundo. Vota-se digitalmente, mas o voto também é impresso, com um método de dupla checagem. Automaticamente, ninguém precisa pedir por isso, 54% das urnas são submetidas à auditagem, comparando-se atas digitais e físicas, em mesas abertas a todos os partidos. O eleitor vai ali na cabine, aperta digitalmente quem é o seu candidato, além de escolher dessa forma, que é o mesmo jeito que ocorre no Brasil, é impresso pela própria máquina o voto do eleitor. O eleitor pega esse voto, confere se o que está no papel é exatamente o candidato no qual ele votou e ele deposita na urna o seu voto. Em 54% das urnas é feita uma comparação entre os votos físicos depositados e as atas digitais das máquinas, para se ter 1000% de certeza que não há qualquer tipo de manipulação na máquina. E só então, auditados os votos, é que é feita a transferência digital das atas para o Conselho Nacional Eleitoral. O placar das eleições na Venezuela, por acordo entre governo e oposição desde 2024, desde 2004, o placar sai de uma só vez, quando o resultado já é irreversível, normalmente quando 95% dos votos estão somados. Esse é o comportamento padrão, não por lei, mas por acordo entre o governo e a oposição. A divulgação do resultado de uma só vez, desde 2004, ocorre dessa maneira. As atas finais, individualizadas por urna, costumam ser publicadas 72 horas após a proclamação do resultado, embora o prazo legal para a publicação dessas atas seja de 30 dias, de acordo com o artigo 155 do Código Eleitoral venezuelano. Aproximadamente 12,4 milhões de eleitores participaram no dia 28 de julho, com a presença de quase 1.000 observadores internacionais. No dia 2 de agosto, com 96,87% das urnas apuradas, o Conselho Nacional Eleitoral anunciou que Maduro obteve 51,95% dos votos. González chegou a 43,18% e o restante somou 4,87% dos sufrágios válidos, consagrando a reeleição do atual mandatário. Para uma parte da oposição, contudo, nada disso importa, nada disso jamais importou. Inimigos internos e externos do chavismo sinalizaram desde o início que só acatariam como resultado legítimo a derrota de Maduro. Qualquer outro resultado não seria acatado. Evidência cabal dessa hipocrisia é a Declaração dos Estados Unidos, a qual eu já me referi, proclamando vitoriosa a candidatura de González, sem qualquer processo verificado, desrespeitando a autodeterminação venezuelana. Está patente que o plano era aproveitar a campanha eleitoral para relançar uma estratégia de violência e de sedição, na oitava tentativa golpista desde 1999. Vocês ouviram bem. Esta é a oitava tentativa golpista. Antes das eleições de 28 de julho, a Venezuela enfrentou 7 tentativas de golpe de Estado desde que o presidente Hugo Chávez chegou ao governo em fevereiro de 1999. 7 tentativas de golpe de Estado, não uma, nem duas, nem três, mas 7 tentativas de golpe de Estado. Essa estratégia de violência e sedição começou com um ataque cibernético contra o sistema eleitoral, que ainda está sendo investigado, mas já se sabe ter partido da Macedônia do Norte e que há mão norte-americana nessa operação, provavelmente mão da CIA, o que não seria nenhuma novidade. A plataforma norte-americana NetScout, eu vou pedir à produção para subir essa informação, a plataforma norte-americana NetScout registrou, a partir da noite do dia 21 de julho, um verdadeiro tapete de bombas contra a Venezuela,
com o recurso a algoritmos que desorganizassem o trânsito digital do sistema eleitoral, atrasando a comunicação das atas e a apuração. O objetivo era criar um cenário de caos e deslegitimidade. Vejam o gráfico que está na tela. Ali embaixo, mais ou menos obedecendo a um padrão, nós temos o trânsito de dados em relação ao sistema eleitoral venezuelano nos dias anteriores à eleição. Na noite da votação, olhe o pico do trânsito digital em direção aos IPs do sistema eleitoral venezuelano. Praticamente, esse trânsito multiplica por 10, mostrando claramente que, a partir daquela noite e nos dias subsequentes, houve um enorme ataque cibernético na Venezuela, contra o sistema eleitoral venezuelano. Esse ataque cibernético não era capaz, e aparentemente não tinha como objetivo, mudar o resultado das urnas. O sistema venezuelano é muito fechado, a criptografia dele é muito eficaz, mas exatamente impedir ou atrasar o fluxo das atas digitais para o Conselho Nacional Eleitoral e criar um ambiente de caos no qual a auditagem não fosse realizada, no qual houvesse atraso na divulgação dos resultados da apuração e assim por diante. Para fazer frente a essa situação, o CNE divulgou um resultado parcial na noite da própria eleição presidencial, com 80% das atas em seu poder. O CNE não tinha 100% das atas em seu poder, não tinha auditagem em seu poder em função do ataque cibernético, mas decidiu, com 80% das atas, promulgar a irreversibilidade da vitória de Maduro, então com 51,20% dos votos apurados. No dia 2 de agosto, quando essa apuração pulou de 80% para 96 e pico por cento, Maduro subiu para 51,95% dos votos. O Conselho Nacional Eleitoral decide fazer essa divulgação parcial com receio de que, diante do eventual vácuo informativo, que era o objetivo do ataque cibernético, diante do eventual vácuo informativo, a extrema-direita tentasse embaralhar ainda mais as informações, tentando desatar uma ofensiva política nesse vácuo. Para não haver vácuo, o Conselho Nacional Eleitoral divulgou o resultado parcial. Na sequência dessa divulgação, a direção do PSUV, o partido de Nicolás Maduro, chamou uma concentração diante do Palácio de Miraflores naquela mesma madrugada, sabendo que estava em curso um plano de desestabilização, um plano golpista que seria implementado imediatamente, com a extrema-direita instalando focos de violência pelo país, as chamadas guarimbas. Esses focos de violência são chamados de guarimbas na Venezuela. Com a oposição, com a extrema-direita reivindicando vitória nas urnas e buscando conquistar o que viria a acontecer, o reconhecimento dos Estados Unidos. Além de intimidar com esse plano de desestabilização, além de intimidar outros países que poderiam prontamente avalizar a vitória de Nicolás Maduro, como corresponde. Nenhum país pede atas a outros países para avalizar o resultado eleitoral. Os países são soberanos em relação aos seus processos eleitorais. Mas a quizumba montada pela oposição, os focos de violência, a desestabilização, a contra-informação, essas operações todas da extrema-direita tinham como objetivo criar massa crítica para os Estados Unidos reconhecerem a vitória de González, como ocorreu, e também criar pressão contra outros países para que esses outros países não reconhecessem a vitória de Nicolás Maduro imediatamente. Além da mobilização popular, o chavismo acionou as forças de segurança do Estado e a própria militância chavista para conter o golpismo, o que foi possível fazê-lo em menos de 72 horas. Desde a quinta-feira da semana passada, a Venezuela já começou a se acalmar. Os focos de violência começaram a ser debelados e, finalmente, no fim de semana, o que nós tivemos foram, no sábado, manifestações gigantescas do chavismo de apoio ao resultado eleitoral e manifestações mais minguadas da oposição, praticamente concentradas nas áreas
mais ricas, nos bairros mais ricos das 2 ou 3 principais capitais do país. Abundavam provas naquele momento em que esse plano de violência é colocado em curso, naquelas 72 horas de violência, abundaram provas que a extrema-direita tinha contratado gangues urbanas e quadrilhas do narco para tocar o rebu. Exatamente sobre esses setores recaiu a repressão policial, o que fez desmilinguir a capacidade de mobilização oposicionista, novamente restrita às camadas mais ricas da população, como eu já disse. Essas quadrilhas foram contratadas pela extrema-direita. Há inúmeras testemunhas a esse respeito. Podem procurar esses vídeos no YouTube, em outras plataformas, e vocês verão garotos reconhecendo que receberam $30, $50, $100, $200, $500 para participar das guarimbas. E foi exatamente contra essas gangues urbanas e contra essas quadrilhas vinculadas ao narcotráfico, boa parte desses integrantes colombianos foi contra esses grupos que a mão dura do Estado bateu. E ao bater nesses grupos, desmobilizou, vejam que interessante, desmobilizou a extrema-direita. A extrema-direita perdeu ativistas para o seu rebu. Vejam só que interessante. No mais, os restantes 8 candidatos contrários ao governo reconheceram o resultado, o que também enfraqueceu esse setor mais reacionário. Apenas Edmundo Gonzalez não reconheceu o resultado das urnas. Os outros 8 oposicionistas aceitaram o que disseram as urnas.